as alergias alimentares tardias elas são mais frequentes em mulheres, porque as mulheres, por terem as suas variações hormonais, essas variações hormonais afetam o sistema imunológico delas, ok? E isso faz com que as mulheres sejam mais vulneráveis de ter alergias alimentares tardias. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. Olá, depois de um período de afastamento, nós estamos voltando com sabáticos. Sabático é um projeto que foi desenvolvido baseado na lembrança de uma tradição judaico-cristã de que os sábados são dias em que a gente deve descansar. Mas esse descansar não quer dizer que a gente não vai fazer nada. Sabáticos é um dia em que a gente vai usar para fazer outras coisas que não aquelas que cotidianamente, de segunda a sexta-feira, a gente faz. Seria um dia de descanso, de repouso, mas também um dia para reflexão, para meditação, para algumas pessoas para oração, né? Então, o sabático é um dia que nós temos criado, né, por uma tradição judaico-cristã de 5.000 anos. Então, eu achei que seria um nome bem bacana para colocar nessa conversa que a gente tem nos sábados. Nós vamos, de forma não sistemática, discutir um assunto que me é muito caro. É um assunto ao qual eu tenho me dedicado praticamente há 20 anos. É um assunto muito importante, muito pertinente ao mundo que nós estamos vivendo hoje, esse mundo industrial. Então, ele diz respeito à questão das alergias alimentares tardias. Eu acho que você que está me ouvindo, né, tem interesse nesse campo, você deve ter percebido que um número cada vez maior de pessoas nas suas relações, das pessoas que você conhece, você tem notícias no mundo, você está vendo isso acontecer com muita gente tendo problema com o alimento. Muitas pessoas tendo reações, desconfortos digestivos, sofrimentos que muitas e muitas vezes essas pessoas fazem muitos exames, fazem radiografia, fazem endoscopia, fazem, enfim, uma série de investigações que são necessárias, que são pertinentes, porém, na maioria das vezes, essas pessoas não chegam a lugar nenhum e esse sofrimento ele se mantém, ele é persistente, a pessoa tem que tomar muito remédio, tem que fazer muito exame, procurar muitos serviços de saúde, mas apesar de tudo isso, isso continua. Então, nós vamos falar a respeito dessa situação que os alimentos podem ter de causar processos inflamatórios, como a gente pode chamar de processos inflamatórios crônicos. Então, a grande parte das rinites, das sinusites, das bronquites, das esofagites, das gastrites, das colites, enfim, das dermatites, essas ites todas que as pessoas ficam tomando remédio anti-inflamatório, enfim, remédios sintomáticos, isso volta, e às vezes volta de um jeito, volta de outro, uma hora é rinite, outra hora é sinusite, outra hora é bronquite, outra hora é dermatite, enfim, isso, né, pode ser causado muitas e muitas vezes por alergias alimentares tardias. E é isso que a gente vai conversar hoje. Eu vou procurar ser assim bem didático no sentido de explicar essa questão das alergias alimentares tardias de uma forma mais aprofundada, mas ao mesmo tempo eu vou me esforçar o máximo possível para ser o mais didático possível. Então, a primeira coisa que eu queria informar para você que está me seguindo no Instagram, para você que tem interesse nesse campo, é assim, como é que isso surgiu na minha vida? Em 2001, eu estava num congresso de medicina integrativa em São Paulo, quando conheci um líder de uma empresa que também desenvolvia um trabalho nos Estados Unidos, e ele me falou a respeito de uma sociedade americana de medicina ambiental. Ele falou, olha, esse pessoal tem muito interesse em alergias, as alergias que eles estudam vão muito além dessas alergias que a gente estuda aqui no Brasil. E na época eu já estava interessado nessa questão das alergias alimentares, mas infelizmente no Brasil a gente não tinha assim, condições de desenvolver em profundidade esse assunto. Então eu passei, a partir de 2002, a frequentar essa sociedade americana
de medicina ambiental. E lá eu fui vendo que eles estudavam reações adversas, reações alérgicas, não apenas a alimentos, mas eles estudavam reações alérgicas a fungos, a produtos químicos, a metais pesados, a coisas que estavam no ar, que não eram só ácaros, nem eram só fungos, a coisas que afetavam a saúde da gente, que não estavam só no ar, digamos, de casa, mas no ar de exterior. E era muita informação, muitos estudos, muitos professores, grande parte deles eram oriundos de universidades americanas, grandes universidades americanas. E, no fim, eu acabei decidindo que, diante daquele tesouro de informações a respeito das reações alérgicas que o ser humano pode ter, eu achei que seria mais prudente, mais específico, eu me dedicar a um curso que eles davam nessa fundação, nessa Associação Americana de Medicina Ambiental, que era voltado para as alergias alimentares. Então eu frequentava os cursos, fazia todos os cursos, todos os congressos, participava de todas as aulas, mas sempre focado na questão da alergia alimentar. E ao longo desses 20 anos, eu fui trazendo esse conhecimento para mim, para minha prática clínica, desenvolvendo aqui no Brasil, até que chegou um momento em que nós temos, assim, hoje, grandes instituições apoiando esse trabalho das alergias alimentares no Brasil. Nós temos laboratórios, nós temos exames que a gente, na época, 20 anos atrás, a gente não tinha. Então o nosso trabalho ficou muito mais fácil. Nós temos hoje recursos, esse conhecimento ele vem crescendo, vem sendo reconhecido muito além da Academia Americana de Medicina Ambiental. Hoje a gente vê, eu tive a experiência de um mês atrás participar de um congresso em São Paulo, que foi grande parte dos professores que estavam lá, que ministraram o curso, eram professores de um hospital muito conhecido aqui no Brasil, o Sírio-Libanês. E o que foi discutido foi exatamente isso, o impacto que os alimentos têm no intestino e que acabam afetando várias coisas do nosso corpo, inclusive a questão da mente. Ou seja, lá no Sírio-Libanês, eles estão trabalhando com a hipótese de que os alimentos, né, a inflamação que eles causam, as reações alérgicas que eles causam, podem afetar a nossa mente, gerando ansiedade, gerando depressão, gerando uma série de sintomas, fadiga, cansaço, fibromialgia, enfim. Então, esse momento é um momento muito importante na história das alergias alimentares tardias no mundo e no Brasil, porque as instituições tradicionais de ensino e prática médica no Brasil começam a atentar para a importância que a gente tem de ver essa relação que os alimentos têm com a nossa saúde. Então, para vocês terem uma ideia, existe hoje uma associação australiana que ela desenvolve um estudo a respeito de psiquiatria nutricional, ou seja, o impacto que os alimentos têm na nossa saúde mental, o tipo de alimentação que vai levar uma pessoa a desenvolver ansiedade, depressão, bipolaridade, e o impacto que outro tipo de alimentação tem de estabilizar as pessoas. Então, ao estudarmos essa questão das alergias alimentares tardias, tudo isso está envolvido, e eu posso dizer para você que eu estou muito feliz porque eu me sinto no momento certo, no local certo, na era correta, para a gente desenvolver esse estudo, esse trabalho, que tem me dado muitas alegrias, em especial pelo resultado que a gente vê nos nossos pacientes. É importante eu colocar aqui para você, nesse momento, para a gente ficar assim, bem esclarecido. Existem basicamente dois tipos de alergias alimentares. Existem as alergias alimentares imediatas, e eu posso dar um exemplo para você de dois exemplos de alergias imediatas que são muito conhecidas hoje. Uma é do camarão, que a pessoa come o camarão e na hora ela tem uma rinite, na hora os lábios ficam inchados, ou o rosto fica inchado, ou ela tem uma asma, né? Ou ela pode ter uma situação muito grave que é o fechamento da glote. Um outro exemplo de alergia imediata, e essa alergia, as alergias imediatas, elas acontecem no máximo em meia hora após a ingestão do alimento. Então não é difícil uma pessoa, um cônjuge,
pai, uma mãe, perceber que aquele alimento está causando reação na pessoa, né? Um outro exemplo hoje, eu diria que epidêmico no mundo todo, é o caso da alergia à proteína do leite de vaca. Na sua maioria das vezes, a alergia à proteína do leite de vaca ela é uma alergia imediata. Na sua maioria das vezes, ela é imediata, né? E essa alergia à proteína de leite de vaca, ela comete muito crianças, principalmente na primeira fase de vida. E é muito perigosa porque pode causar muitos problemas de saúde, até mesmo desnutrição, pode causar mesmo morte, né? Infelizmente, as alergias imediatas elas podem causar morte. Diferente de um outro tipo de alergia que são as alergias tardias. As alergias tardias, elas acontecem 3, 6, 12, 24, 36, 72 horas depois que as pessoas ingerem o alimento. E aí é complicado porque, assim, na maioria das vezes as pessoas não conseguem perceber essa relação de causa e efeito, porque a reação ela não é na hora, né? Então, imagina assim, você foi diagnosticado que você tem uma alergia alimentar tardia, tá? Ok, o médico diagnosticou, você tem isso, aí você tirou da sua dieta esse alimento, e aí acontece o seguinte, você vai na casa da sua mãe e come um bolinho de pirarucu ou um bolinho de qualquer outra coisa. E assim, está acertado na família que você não pode comer o alimento que você tem alergia alimentar tardia, digamos que seja leite, suponhamos que seja leite. E aí você comeu esse alimento, bacana, você ficou no domingo lá, se divertiu com todo mundo, segunda-feira você ficou bem no seu trabalho, na segunda-feira você é acometida por uma dor de cabeça, assim, arrasadora, a barriga começa a doer, você começa a ter uma dor, te leva no pronto-socorro, você não sabe o que é. Depois isso vai passando, aí você vai no médico que diagnosticou isso e diz, pô, doutor, eu tive uma crise violenta e tal. Falei, pô, mas você está fazendo a exclusão da dieta? A pessoa disse, sim. Será que você não comeu alguma coisa que possa ter o alimento que te causa a reação? Não sei, eu vou investigar. E aí a pessoa liga para a mãe, né, e descobre que dentro daquele bolinho de pirarucu, a pessoa que fez o prato, a cozinheira da casa, resolveu colocar dentro do bolinho de pirarucu uma injeçãozinha de creme de leite. Entendeu? Então, eu estou dando exemplo de uma situação que eu vivi, né, que eu assisti uma paciente, né, filha de uma amiga minha, ter esse tipo de problema. Ou seja, a filha dela se expôs ao alimento que havia sido diagnosticado como problemático para ela e ela não sabia que tinha se exposto. Então, esse é o grande problema da alergia alimentar tardia, é que ela não acontece imediatamente. Então, se você tem, por exemplo, um problema, seja ele qual for, uma rinite, uma sinusite, uma bronquite, uma esofagite, um refluxo, uma fibromialgia, enfim, um problema qualquer inflamatório crônico, e esse problema está relacionado com o alimento que você come, ok? A reação dolorosa ou inflamatória que você está tendo, ela pode ser resultado de ingestão de um alimento que você comeu há 2, 3 dias atrás, entende? Então, você comeu há 2, 3 dias atrás esse alimento, e 2 dias atrás você voltou a comer esse alimento, e ontem você comeu esse alimento, mas a reação que você está tendo hoje foi relativa a 3 dias atrás. Vocês entendem a complexidade da coisa? Fica muito difícil. Uma pessoa que não tem uma formação a respeito disso, fazer esse diagnóstico. Seja ela paciente, seja ela profissional de saúde. É preciso ter conhecimento do modelo, das possibilidades que as alergias alimentares tardias têm de afetar a saúde humana, para que a gente possa, de fato, ajudar as pessoas que têm esse problema. As alergias alimentares tardias, exceto essa da proteína, mesmo essa que seja da proteína de leite de vaca, ninguém nasce alérgico, sabe? As pessoas, para as alergias tardias, para as imediatas é possível você nascer com uma alergia imediata. Por exemplo, a criança na primeira vez que vai comer um determinado peixe, um determinado alimento qualquer, o leite é o mais frequente de todos, ela já tem uma reação alérgica. Por quê? Ela, muitas e muitas vezes, ela foi sensibilizada dentro do útero da mãe. Então a criança já nasceu alérgica.
Mas, no caso das alergias tardias, essas que eu estou falando para vocês, que são as causas principais das ites no mundo, essas alergias alimentares tardias, elas são adquiridas. Elas são adquiridas em vários momentos da vida. Na adolescência, na juventude, elas são mais frequentes na idade adulta, né? Principalmente em mulheres, as alergias alimentares tardias elas são mais frequentes em mulheres, porque as mulheres, por terem as suas variações hormonais, essas variações hormonais afetam o sistema imunológico delas, ok? E isso faz com que as mulheres sejam mais vulneráveis de ter alergias alimentares tardias. E essas alergias alimentares tardias, elas acontecem mais frequentemente na maturidade e no período próximo da menopausa. Esse é o período mais intenso em que a gente sabe, sabidamente, que essas alergias alimentares acontecem. As alergias alimentares tardias, elas podem se manifestar de formas assim, coisas muito cotidianas, sabe? Aquela pessoa que tem dor de cabeça todo dia. Ou tem enxaquecas frequentes, 2, 3 vezes por semana, 1 vez por semana, 3 vezes por mês. As mulheres que têm, por exemplo, grande mal-estar, que têm seus sintomas, seja ele quais forem, seja uma asma, seja dor de cabeça, seja irritabilidade, agravados no período pré-menstrual, muitas dessas mulheres têm reações inflamatórias, alergias tardias, alimentares tardias que elas desconhecem. Então, é muito frequente as pessoas terem. A grande questão é que as alergias alimentares tardias, elas não matam. Esse é que é o problema, né? Então, por não matarem, elas não são colocadas num nível de hierarquia médica, mas elas geram sintomas crônicos. E muitas vezes, as pessoas que enfrentam essa situação, por terem sintomas muito frequentes, elas acabam indo a muitos médicos e muitas vezes elas acabam se supermedicando, né? Então, como elas vão no médico, acabam usando remédios sintomáticos, né? Antialérgicos, corticoides, analgésicos, anti-inflamatórios, essas pessoas passam a usar com muita frequência esses remédios, principalmente aqui no Brasil, que a pessoa pode ir na farmácia e comprar um remédio sem prescrição. As pessoas acabam se expondo a medicamentos que têm efeitos colaterais possíveis de acontecer, né? Todo remédio tem efeito colateral, né? Todo remédio pode causar mal para a gente, numa dosagem muito alta ou num uso muito constante, muito frequente. Sim, pode acontecer. Se você faz uso de remédio com muita frequência, isso pode acontecer. Então, as pessoas que têm alergias alimentares tardias, elas passam a ser portadoras de problemas que ficam constantemente se manifestando. Então, é uma rinite, que é muito frequente, é uma sinusite que se repete 1 vez por mês, é uma dor de cabeça que se manifesta com muita constância, o distúrbio digestivo, é o refluxo, colite, é a doença do colo irritável, a síndrome do intestino irritável, que a pessoa fica tendo ou diarreia, ou tendo prisão de ventre e muitos gases. Muitas pessoas que têm alergias alimentares tardias, elas acabam ficando inflamadas. E ao ficarem inflamadas, essas pessoas acabam tendo, como eu diria assim, elas acabam tendo problemas de obesidade, né? Porque a inflamação acaba fazendo com que a pessoa sofra uma alteração no seu metabolismo. É surpreendente, pessoas que têm alergias alimentares tardias, que quando são removidos aqueles alimentos inflamatórios da sua dieta, essas pessoas acabam tendo uma situação de perda de peso muito acentuada em pouco tempo, né? Em geral, são 4 a 6 quilos de peso quando a pessoa exclui o alimento inflamatório da dieta dela. Na verdade, essa pessoa ela não emagreceu. Quando isso acontece, as pessoas elas desincharam. O alimento estava causando uma inflamação tão grande no organismo dessa pessoa que ao ser retirado o alimento, aquilo que estava sustentando a inflamação cede e essa pessoa perde peso de forma acentuada. Isso é muito comum da gente ver em pessoas com alergias alimentares tardias, que a pessoa tem uma coisa que a gente vê com
uma certa frequência, é chamado de vício alimentar. Pessoas que têm alergias alimentares tardias, elas podem desenvolver um desejo assim, tão grande por um determinado alimento que passa a ser uma coisa quase compulsiva. Aquele alimento que causa uma reação inflamatória nela, causa sofrimento nela, esse mesmo alimento gera um desejo muito grande. E a pessoa acaba comendo esse alimento com frequência e em grande quantidade. Então isso gera um processo inflamatório muito grande no organismo da pessoa. Então, a exemplo disso, a gente pode dar pessoas que ficam compulsivas com açúcar, ficam compulsivas com derivados de leite, bebida alcoólica, né? Fica usando com muita frequência isso daí. Então, o uso frequente e moderado de determinados alimentos, ele pode causar problemas inflamatórios severos, né? Essas ites todas que a gente já falou, podem causar transtornos comportamentais da pessoa desenvolver, um comportamento ansioso, um comportamento irritável, né? A pessoa pode ficar irritada por causa da inflamação, pode afetar o sono da pessoa. Muitas pessoas que têm alergias alimentares, principalmente ao glúten, essas pessoas elas têm inflamações neurológicas e podem ter distúrbio do sono, distúrbio do comportamento. E assim, por que as pessoas acabam tendo tanto desejo assim, desses alimentos que são inflamatórios, né? É uma coisa curiosa isso. Mas isso está muito bem descrito na literatura. É que acontece o seguinte: quando o alimento entra em contato com o organismo, através da ingestão que a pessoa faz, o que acontece? O corpo, que sofre uma inflamação muito grande, ele acaba liberando substâncias analgésicas. São moléculas que fazem analgesia e anti-inflamação. Então, existem umas substâncias chamadas endorfinas no nosso corpo, que elas são usadas toda vez que há um processo de inflamação que causa uma dor muito grande, causará um sofrimento muito grande. O corpo, para nos ajudar, libera endorfina, né? Então, isso é uma coisa muito conhecida pelas pessoas que fazem exercícios longos, como, por exemplo, os corredores, né, os maratonistas, o pessoal do triatlon, né, que eles estão correndo e de repente sente uma sensação de bem-estar enorme no corpo quando passa de 5, 7 quilômetros, né, 10 quilômetros. O que é isso? Isso é o corpo liberando endorfina para que a pessoa não sinta dor pelo nível de inflamação que ela está causando no corpo. E aí, quando isso acontece, a pessoa vai querer ter de novo essa experiência. No caso do maratonista, ele vai querer fazer de novo. No caso do corredor, do triatlo. Então, por isso que muita gente fica viciado em correr, em fazer triatlo, porque o corpo te recompensa. Na verdade, ele está te medicando, porque você está passando do limite, e vai diminuir o teu sofrimento usando a endorfina. Então, no caso das reações alérgicas tardias, acontece isso. Você come um alimento que ele tem uma capacidade de produzir uma inflamação tão grande no seu corpo que o corpo libera endorfina. E aí, como você não está esclarecido a respeito disso, você acha que isso está te fazendo bem, que na verdade isso está te fazendo muito mal. E um exemplo muito claro dessa situação em que o alimento causa vício e causa essa aparente ilusão de que está melhorando a pessoa é o caso do café. Então todo mundo, eu acordo com dor de cabeça de manhã, né? Se eu não tomar o café, eu não melhoro dessa dor de cabeça, ou se eu não tomar o café, eu vou ter dor de cabeça, né? Então, na verdade, não é o café que melhora a dor de cabeça. O café produz uma inflamação que faz o corpo da pessoa liberar endorfina, e essa endorfina faz analgesia daquela dor que ela sentiria porque ela está em processo inflamatório contínuo pelo uso contínuo daquele alimento. E é por isso que essas alergias alimentares tardias, elas podem causar na retirada dos alimentos, tá? E aqui eu não estou falando só do café, eu estou falando de qualquer alimento que a pessoa use, que seja inflamatório. Quando a pessoa retira o alimento, muitas e muitas vezes, tá? Nos primeiros 3, 4 dias, a pessoa pode ter sintomas de abstinência. A pessoa pode ficar irritada, pode ficar nervosa, pode ter dores no corpo, pode ter dor de cabeça, pode ficar mal-humorada, pode ficar zangada. Então, quando nós vamos
orientar uma pessoa a retirar o alimento da dieta, a gente informa que isso pode acontecer, para que a pessoa já esteja preparada para saber que aquilo acontece exatamente porque ela está retirando o alimento, ok? A questão das alergias é assim, é que nem toda alergia ela é tardia. Esse é um ponto claro. Estou colocando aqui para você o seguinte, eu estou falando aqui exclusivamente de alergias tardias, tá? Nem toda alergia é tardia. Como eu já falei no início, existem as alergias imediatas, né? As alergias imediatas são chamadas de anafiláticas, são chamadas de reações de risco, né? As alergias mediadas por IgE, que é o termo mais correto. Essas alergias elas têm que ser tratadas com alergista, tá? Mas aquela alergia, aquela inflamação que a pessoa tem, que os testes IgE nada revelam, ou que os tratamentos para alergia IgE, mediado por IgE anafilática, não estão funcionando, a pessoa continua doente, é preciso avaliar a possibilidade de que alimentos estejam participando dessa alergia. As alergias alimentares, elas têm tratamento. E o tratamento das alergias alimentares não consiste em ficar usando cronicamente medicamentos. Uma pessoa que é portadora de uma alergia alimentar, que causa um determinado problema, seja ele qual for, uma enxaqueca, uma fibromialgia, um refluxo, uma síndrome do intestino irritável, uma dermatite atópica, enfim, uma asma, ela não vai precisar ficar usando remédio para a doença o tempo todo. Porque, na verdade, a forma de tratar uma alergia alimentar tardia é você identificar qual é o alimento que está inflamando a pessoa e remover esse alimento da dieta da pessoa. Essa remoção, ela não necessariamente será por toda a vida. A grande maioria das pessoas são portadoras de alergias alimentares tardias. Elas, em 3, no máximo 6 meses, né, elas acabam voltando a poder usar os alimentos dessa feita de uma forma mais comedida, não em grande quantidade, não todo dia. Fazendo dietas que a gente chama de dieta, que são as dietas saudáveis, né? O que é uma dieta boa? É uma dieta diversificada. Quanto mais diversificada for a nossa dieta, quanto menos monótona for a nossa dieta, quanto mais nós tivermos oportunidade de ingerir alimentos de múltiplas diversidades, melhor para a nossa saúde, melhor para o nosso sistema imunológico, menor a probabilidade da gente desenvolver as alergias alimentares tardias. Uma das coisas que muitas e muitas vezes favorece as pessoas desenvolverem alergias alimentares tardias é a pessoa comer todo dia a mesma coisa. Ah, se ela comer todo dia a mesma coisa, ela vai ter alergia alimentar tardia. Não, isso não quer dizer que ela vai ter. Mas se ela tiver um desequilíbrio na flora intestinal, se ela tiver desequilíbrio, o intestino dela tiver com um vazamento, que a gente chama de aumento da permeabilidade intestinal. Se o intestino é um tubo que ele é fechadinho, tá? Só passa nesse tubo aquilo que o próprio tubo determina que deve passar. Mas quando a pessoa tem um aumento da bactéria intestinal, que a gente chama de disbiose intestinal, ou ela tem aumento de fungo no intestino, esse intestino ele se abre e deixa passar pedaços de proteína dos alimentos que a pessoa come com maior frequência. E aí, nessa situação, a pessoa acaba desenvolvendo toda uma sequência de eventos que vai culminar com as alergias alimentares tardias. O tratamento da alergia alimentar tardia, muitas e muitas vezes, passa pela exclusão, quase sempre, e eu diria que quase que absolutamente é necessário a gente excluir os alimentos da dieta. A pessoa precisa fazer uma substituição de alimentos que têm potencial de nutrição semelhante, precisa que haver uma substituição de um alimento que seja equivalente em termos nutricionais, para que a pessoa não tenha desnutrição. Então, esse trabalho de diagnóstico e tratamento de alergia alimentar, ele tem 4 fases, né? Tem a fase de solicitar os exames para o paciente, tem a fase em que você analisa os exames, tem a fase em que você, uma vez elaborando o diagnóstico, você estabelece uma conduta nutricional, uma dieta, e aí, nesse caso, a gente sempre precisa de ter nutricionista. Hoje é impossível você fazer um trabalho de medicina, seja ele qual for, qual seja a medicina que você fizer, qual a especialidade, sem ter uma nutricionista. As nutricionistas
elas são fundamentais à prática médica desse tempo que a gente vive. É muito complicado as pessoas se alimentarem, então a gente precisa da nutricionista para nos ajudar a desenvolver o trabalho. Sejamos cardiologistas, sejamos nutrólogos, como é o meu caso, é imprescindível o trabalho da nutricionista ou do nutricionista. E outra coisa que eu queria dizer aqui, que é muito importante, o trabalho do nutricionista ou da nutricionista não é passar dieta, não é passar cardápio. Muita gente pensa que a nutricionista passa cardápio. Isso é uma visão muito aquém do trabalho que a nutricionista vai fazer. A nutricionista, ela, no nosso entendimento, na clínica na qual eu trabalho, na Sinai, ela muda o estilo de vida da pessoa. Ela muda o estilo de vida, ela ajuda as pessoas a mudarem o seu estilo de vida, a passar a ter uma alimentação adequada, evitar os alimentos inflamatórios ou os alimentos que causam alergia, estimular a ingerir alimentos que têm um potencial nutricional, de vitaminas, de sais minerais, de proteínas, de carboidratos, que seja adequado à nutrição da pessoa. Porque hoje, mais do que nunca, todos nós precisamos ter saúde para poder viver nesse mundo conturbado que vivemos, nesse mundo que está em mudança constante. Então, uma pessoa que seja vítima de um processo inflamatório crônico, uma alergia que se manifesta das formas várias que nós já falamos aqui, na parte superior, uma rinite, uma sinusite, uma otite de repetição, uma esofagite, um refluxo, uma gastrite que não passa com nada, uma dor de cabeça, uma fibromialgia que pode muitas vezes ser agravada ou estar relacionada com a alergia alimentar, uma fadiga que não passa com nada. No mundo de hoje, pessoas que têm esse problema, elas estão perdendo um potencial produtivo enorme. Essas pessoas vão acabar tendo um número maior de faltas, ou se elas não conseguirem faltar, elas vão ter uma diminuição da sua produção, porque um processo inflamatório no corpo nos tira do nosso foco existencial, nos sequestra das nossas diretrizes existenciais. A gente acaba perdendo muito com esse processo de não estar se alimentando adequadamente e de estar sendo inflamado, envenenado por um alimento que, para a pessoa que tem alergia alimentar tardia, esse alimento, ele não é, aquele que é inflamatório, ele não é alimento, ele é veneno. Uma frase conhecida de um filósofo romano, que ele dizia o seguinte: alimento para uns, veneno para outros. Então, no mundo que a gente vive hoje, existem muitas pessoas que estão comendo alimentos que para elas é veneno, para elas são inflamatórios, para elas estão causando doenças, sustentando doenças crônicas que estão tirando dessas pessoas o melhor que elas podem viver, né? Nosso corpo, ele, para conseguir funcionar bem, ele precisa estar funcionando direitinho. E ele só pode funcionar direitinho se a gente estiver se alimentando de forma adequada para a nossa realidade biológica, se nós estivermos fazendo atividade física para estimular a circulação, o funcionamento dos órgãos, a manutenção da atrofia, né, dos músculos, para nos capacitar a subir escada, enfim, se nós estivermos dormindo também de forma adequada. Se isso tudo somado estiver funcionando bem, nós teremos o melhor desempenho possível, seremos felizes, teremos uma vida boa, teremos saúde e não precisaremos tomar tanto remédio, tá? Então, hoje, essa live de hoje, esses sabáticos, eu falei a respeito de alergias alimentares tardias de uma forma ampla, tá? Então nós falamos a respeito do projeto sabático, falamos a respeito de como que eu entrei nas alergias alimentares tardias, como eu comecei a estudar isso, como é que foi minha trajetória a respeito disso, quais são os tipos de alergias alimentares. Nós definimos que existem as imediatas e as tardias, nós definimos que a questão das reações mais comuns das alergias alimentares tardias, definimos quais são as coisas que são surpreendentes a respeito das alergias alimentares tardias, se as alergias alimentares tardias, a pessoa já nasce com ela, enfim, a gente conversou sobre várias coisas assim bem genéricas sobre alergias alimentares tardias.